Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? Aqui é José Antônio Nogueira, da Rádio Web Nogueira, da página no Facebook, Rádio Web Nogueira, no YouTube, tudo à disposição de vocês. Muito bem, vamos iniciar hoje então o nosso programa Ponto de Vista, agradecendo ao carinho da audiência de vocês, agradecendo aos compartilhamentos e às curtidas e pedindo para que vocês continuem, né, no ícone aí de onde vocês baixam os aplicativos aí nos seus celulares, tem lá, se vocês digitam Rádio Web Nogueira, vai aparecer a minha rádio com a programação toda, onde vocês podem entrar, pedir música ou pedir através do WhatsApp, do Messenger, de uma série de locais ali à disposição de vocês. Mas vamos então ao ponto de vista de hoje. Obviamente, comentando aquela fala do presidente de que o país está quebrado e que ele não pode fazer nada. Pois bem, vamos então esmiuçar essa frase. Como é que foi dito, em que contexto foi falado isso? O Brasil realmente está quebrado? O presidente realmente não pode fazer nada? Vamos entender então. Do meu ponto de vista, eu vou passar para vocês alguns dados aqui históricos e fatos reais, né? Na década de 80, mais ou menos, o Brasil já tinha quebrado. O Brasil quebrou por causa de crises e recessões, tal, lá na década de 80. Quando o Lula assumiu, ele veio pegando o país, se esfacelando, se despedaçando. Né? Foi na época do Collor, do Sarney, do Itamar, depois do Fernando Henrique Cardoso. O Itamar tinha feito o Plano Real, deu uma melhoradinha, o FHC assumiu, veio no embalo do Plano Real, depois caiu também, se perdeu lá na economia, o país quebrou de novo, né? Quando o Collor assumiu, vocês lembram, houve um confisco da poupança, inclusive eu mesmo tive a minha poupança confiscada, certo? Então teve todos esses percalços. Quando o Lula assumiu, o país tinha uma inflação altíssima, apesar do Plano Real, um desemprego muito grande e várias complicações na área econômica e na área social. O Lula é operário, tem aí mais ou menos o segundo grau antigo, né? Em nenhum momento ele foi na TV dizer que não sabia o que fazer e colocar para o povo que o país estava quebrado e tal. Ele simplesmente chamou a equipe, montou os ministérios, arregaçou a manga e foi para a luta. E quando ele deixou o governo, passou para Dilma, né, a continuidade do governo do PT, a presidente Dilma, no segundo mandato, extremamente manietada, né, algemada, presa pelas pautas bombas que o Eduardo Cunha colocava em votação, e aí sim, impedida de fato de governar, e culminou no impeachment. Mas mesmo assim, o dólar custava mais ou menos R$ 3 e um pouquinho, e a taxa de desemprego era de 4,5%. E ainda havia aquela população de 37 milhões de pessoas que o PT tinha tirado da extrema pobreza e estavam num patamar de não extrema pobreza mais, né? Eram pobres ainda, mas os pobres com emprego, com um salário, morando nas periferias, mas em condições de ter um café da manhã, um almoço, um jantar, tal, de sair de vez em quando. Eram assim, né? Eram pobres devido à renda familiar é baixa, certo? E as pessoas que eram pobres subiram um pouquinho, a classe média subiu para a classe média, classe média alta, e foi subindo, e assim houve essa ascensão, certo? Então, o Lula poderia dizer, olha, eu sou praticamente um analfabeto, tenho
baixa escolaridade, eu não sei o que fazer. Sou um torneiro mecânico aqui, eu não sei o que fazer nessa situação. Ele não disse isso. E também passou por uma crise aí, uma pandemia, né? Vocês lembram a gripe aí, o H1N1, e o país rapidamente se mobilizou e rapidamente se vacinou com a vacina com insumos da China. Todo mundo aí que está contra a vacina, dizendo que não toma vacina da China, eu quero lembrar para vocês que o H1N1 tem insumos da China e vários medicamentos e principalmente antibióticos que nós fazemos uso aqui no país tem insumos da China, certo? Isso é importante lembrar, mesmo que você diga, eu não me vacino, não me recuso a vacinar, mas se você faz uso de algum medicamento, de antibiótico, de alguma coisa, é da China, tá? Os insumos. Mas voltando lá, hoje o país tem mais ou menos aí 40 milhões de pessoas na extrema pobreza, né? Se nós contarmos em média o pai, mãe e um ou dois filhos, 40 milhões de pessoas desceram para a extrema pobreza novamente, certo? Porque agora ficaram sem renda, sem o auxílio emergencial, que é um auxílio, né, nesse tempo de emergência, tá aí o nome, auxílio emergencial, mas como essa pandemia ainda está aqui, nós ainda não temos vacina, o mais coerente seria manter. Certo? Mas como o governo não quer manter esse auxílio, então ele já saiu, começa, o país está quebrado, não posso fazer nada, quer dizer, não tenho nem como atender essas pessoas, tal, mas vai 1 trilhão e 400 milhões de reais para os bancos. Vai aí perdão de dívidas de alguns bilhões de reais aí das igrejas, essas grandes igrejas neopentecostais, Universal, a igreja do R.R. Soares, do Valdemiro, todo mundo perdoado, com alguns bilhões de dívidas aí do imposto. Não se taxa as grandes fortunas e tal. Se tivesse todo esse montante de dinheiro, o país não estava quebrado. Isso se tivesse quebrado. Porque vamos raciocinar um pouco. Como é que o país está quebrado com uma reserva de 370 bilhões de dólares que o PT deixou? Por acaso o presidente Bolsonaro gastou esses 370 milhões em 2 anos e o país não tem mais? Por isso está quebrado? Vamos pensar, né? Vamos pensar. O país está quebrado, segundo o presidente, mas tem essa reserva. Ou não tem? Se tem, por que não está usando para auxiliar, para atender essas pessoas? Certo? Então são essas incoerências, essas inverdades, esse jogo que o presidente faz para o povo. Ele estava respondendo lá a um apoiador que diz, presidente, como é que pode, né, o pessoal que ganha R$2.000 ser taxado no imposto de renda, como é que faz? Ele, o país está quebrado, não posso fazer nada e tal. Mentira, não fez, porque não trabalha, é incompetente. O ministro Guedes diz que o país está indo muito bem, ele diz que o país está quebrado. Onde é que está a verdade? Aonde? O país está indo muito bem ou o país está quebrado? Como é que está quebrado com esses perdões todos e esse direcionamento de 1,5 trilhão de reais para os bancos? Banco precisa de dinheiro? Banqueiros são pobres, estão na miséria? Então, foi um auxílio emergencial para os bancos de 1 trilhão e querem dar R$300 de auxílio para as famílias? Esse é o presidente que vocês aí, meus amigos bolsominions, colocaram. E vejam as mortes agora. Sem vacina, eles podiam pegar uma parte desse dinheiro e investir na Fiocruz, no Butantan, e dar uma injeção lá de investimento para desenvolvimento das vacinas, poderia estar apoiando e dizendo, não, nós somos brasileiros, a vacina é brasileira, é nossa, é feita aqui, então, e ter uma outra propaganda e
incentivar logo a vacinação e tal. Não fez. E não fez por quê? Porque ele não se preocupa com os brasileiros, da maneira geral? Não. A verdade não é só essa. Ele não se preocupa com os mais pobres, com os negros, com os homossexuais, com as mulheres, aquelas mulheres que são arrimo de família, né, que não têm marido, mas têm filhos e elas têm que trabalhar e sustentar os filhos. Então, e é com essas pessoas que ele não está nem aí. Porque os países da Europa estão se vacinando. Os laboratórios particulares aí, a Associação Brasileira de Vacina, fez um pedido para a Índia, também muitos insumos, aliás, de onde são feitos os medicamentos no Brasil, também vêm da Índia, vêm da China e da Índia. Então, para não dizer que foram buscar na China, os empresários foram comprar da Índia, certo? É por isso que pode causar uma estranheza, mas na Índia, a Índia tem vacina, nós não temos? Sim. A Índia, como a China, são dois grandes fornecedores de insumos para medicamentos no mundo, certo? Então, o que acontece? Esses empresários foram para essa associação brasileira, pediram 5 milhões de doses de vacina e ainda debocharam do governo dizendo que já tem até as seringas. Depois houve um comunicado de que a Índia não venderia 5 milhões de vacinas para o Brasil. Hoje de manhã já tem uma outra informação de que vai ser vendido sim mais 1 milhão de doses, 1 ou 2 milhões de doses. Certo? Então, mais ou menos uns 2 milhões de pessoas serão imunizadas. Porém, como eu disse no outro vídeo, aquelas pessoas que podem comprar a vacina, porque ela vai ser em clínica particular, a vacina paga e não vai ser barata para quem tem condições. É por isso que o governo não se mexe. Não está preocupado com a saúde dos brasileiros. Muita gente pode dizer, não, o presidente não está nem aí para a saúde dos brasileiros. Não, o presidente não está nem aí para a saúde dos mais pobres, tá? Dos miseráveis, daqueles que estão lá embaixo. E essa que é a verdade. O povo, classe média alta, rico, tal, tem essas condições aí, já podem até se vacinar. E nós? E nós? E você, meu amigo de direita, trabalhador com carteira assinada, que diz que é de direita, que o PT quebrou, a culpa é do PT, e o PT, e o PT. E vocês? Vocês sabem que vários bolsonaristas de extrema-direita já morreram devido à Covid-19. Essa semana saiu aí um senhor que foi empossado pelo Bolsonaro, pegou Covid e morreu. Vários do governo estão contaminados com Covid. Ou pelo menos dizem, né? Quando se sai a notícia de que um morreu de Covid, aparecem alguns que dizem que estão contaminados, mas aí se trataram com ozônio, com cloroquina e estouraram. É papo furado, tá? Isso é fake. É para dizer que, olha, esse aqui morreu, infelizmente, sinto muito, mas não mata, fique tranquilo. Isso é fake. Mata. Um padre bolsonarista aí, negacionista, dizendo que o vírus não matava ninguém, morreu de Covid. Morreu de Covid. Se vocês procurarem na família aí, por aí, no entorno de vocês, amigos, vocês vão ver. Isso vai piorar por causa dessa irresponsabilidade do final do ano aí, dessas aglomerações todas nas praias e nas festas aí. De agora, da segunda quinzena de janeiro para frente, vocês vão ver os índices aumentando. Já está aumentando. Já passamos de 1.200 mortes por dia. Certo? Os hospitais já estão com 90%, 95% de leito ocupado. Isso vai piorar. Não temos seringas, não temos vacina, não tem mais auxílio emergencial, não tem mais hospital de campanha, não tem a quantidade de médicos e enfermeiros para acudir todo mundo.
certo? Principalmente os mais pobres, hospitais aí do Estado, mas os hospitais particulares estão razoavelmente bem. Os ricos têm a tranquilidade de que vem aí a vacina pelo menos para 2 milhões de pessoas que são mais abastadas aqui no Brasil, certo? Podem tomar a vacina aqui, depois continuar os seus negócios, até viajar devidamente vacinado, tal, para outros países, ou se vacinar lá, certo? Então esse é o país, é a condição, aliás, que o Bolsonaro vem jogando o Brasil. Esse presidente que nós alertamos aqui o tempo todo, que há 30 anos como deputado de baixo clero, fez 2 projetos, 2 em 30 anos, um camarada que não trabalha, um camarada que ao invés de estar lá se empenhando em visitar hospitais, em ver o que ele pode fazer para resolver os casos e tal, vai para a praia, vai andar de jet ski, vai nadar, naquela armação, né, feita lá na praia, a armação. Então é isso, pessoal. O país está quebrado? Provavelmente não. Com 370 bilhões de reservas que o PT deixou, acho que não. Perdoando dívidas de bilhões de dólares aí das igrejas evangélicas, neopentecostais, também é um sintoma de que não. Se o país estivesse quebrado, iria cobrar essas pessoas, né? Destinando 1,5 trilhão de reais para os bancos, para os banqueiros, que provavelmente estão vivendo aí com R$200 por mês, né? Estão precisando desse dinheiro. Então, 1,5 trilhão de reais para os bancos. Então, se o Brasil tem todo esse dinheiro movimentado assim, não pode estar quebrado. O que está faltando aí é competência para administrar o governo. Competência, sabe, para fazer essas medidas. Quais medidas seriam necessárias? Pegar esse dinheiro e investir na Fiocruz e no Butantan, sabe? E investir nas empresas que fabricam seringas e agulhas para contratar as pessoas, para aumentar a produção rapidamente, certo? Pegar essas vacinas do Butantan e da Fiocruz e comprar outras vacinas de volta, colocar e mandar o exército se distribuir e colocar nos postinhos e coisas, e ajudar na vacinação, como era feito antigamente, certo? Pegar outra parte desse dinheiro e estender esse auxílio emergencial aí, pelo menos os R$600, pelo menos, para essas famílias, até acabar. Então essas são as medidas que seriam as mais coerentes e mais inteligentes para o presidente tomar. Não dizer que o país está quebrado com toda essa movimentação de dinheiro, né? Dizer que até ele gostaria de fazer. Ele é presidente, se ele gostaria de fazer, faça. Ele tem o poder para isso. Em 2 anos, o Brasil foi quebrado em 2 anos, porque com a taxa de desemprego na época da Dilma de 4,5%, com o salário de R$1.200, né? Com toda aquela assistência que se havia antigamente e garantias trabalhistas que já não temos mais, em 2 anos e 2 anos e pouquinho, a direita quebrou o país. Se é que realmente está quebrado, né? Então esse é o meu ponto de vista. Eu quero agradecer a todos o carinho da audiência e o apoio de vocês. E por hoje é só, pessoal. Tchau!